Bom dia, sexto ano. Hoje é dia 18/9, sexta-feira, né? Vamos continuar aí com o nosso conteúdo na página 329. Vamos começar a falar aí. Nós vimos aí como que as medidas, né, que nós devemos tomar para não poluir tanto as águas dos rios. Vimos aí as formas de contaminação, vimos poluição. Então vamos ver aí agora, pessoal, como que é feito o tratamento e a distribuição da água, né, para os municípios. Está na página 329. Olha lá, pessoal, ele está dizendo lá. A água tratada que chega até nossas casas geralmente é captada em rios ou represas. Porém, essa água apresenta grande quantidade de impurezas. Também pode conter resíduos despejados por esgotos clandestinos. Por isso, a água precisa passar por uma estação de tratamento antes de ser distribuída nas cidades. Tá? Essa estação de tratamento, pessoal, é ETA, né? Estação de Tratamento de Água. Cada estado tem empresa, né? Tem uma empresa que cuida dessa parte, tá? É terceirizado, ou seja, o estado libera para que uma determinada empresa faça esse tipo de tratamento, tá? É uma concessionária de água, na realidade, tá? E aí ele está mostrando aí quais são os passos, né? Essa estação, a água, quando chega nessa estação de tratamento, ela passa por várias etapas, pessoal. Então, vamos ver aí, ó. Esquema de uma estação de tratamento de água. Então, represa ou rio, né? Tem uma represa ou rio. Aí é colocada uma bomba, tá? Adutor, o que é esse adutor? Adutor é o cano, tá? Que vai levar essa água para um reservatório. Então, é colocado uma bomba no rio, tá? Aí tem o adutor. O que é o adutor? É esse encanamento que vai do rio, onde vai ser retirado essa água, até a estação de tratamento. Normalmente, a estação de tratamento ela é construída próximo a um local onde vai ser retirada a água, né? Para não ficar, tipo nós aqui, um exemplo, nossa cidade. Como a Exam é ali pertinho é na caminho para quem vai para a bica d'água ali, né? A água que é retirada, a água que vai para a Exam para fazer o tratamento é retirada ali, da bica d'água. Tem uma bomba, tem todo o encanamento que essa água chega, né? Encanamento subsolo, então essa água vai chegar lá na Exam, ela é retirada ali da bica d'água, tá? Então tem lá o adutor. Esse encanamento, a água chega, é um grande reservatório. O primeiro processo ali, esse reservatório, é colocado cal, né? Nesse reservatório. Cal e sulfato de alumínio. Por quê? O cal e o sulfato de alumínio vai fazer com que as partículas vai fazer com que se forme partículas sólidas naquela água, tá? Que nós chamamos de tanque de floculação, tá? É a primeira etapa, tá? Aí o que vai acontecer? Essa água ali, depois que formou esses flocos ali, ainda pelo adutor, que é um cano ali dentro, ele vai jogar para um outro reservatório essa água, aonde vai haver a decantação. O que é decantação? Essas partículas que elas ficaram suspensas ali na água pelo cal e o sulfato de alumínio fez com que essas partículas se desprendessem, né, das moléculas de água, ficassem suspensas ali na água. Quando isso daí é jogado lá para esse outro reservatório e é feito a decantação, que já é a segunda etapa,
essas partículas, elas vão assentar. O que significa decantar? Deixar assentar. É a mesma coisa quando se você fizer um suco qualquer, aí você mexe só um pouquinho e deixa ele parado lá. Depois de algum tempo, o sólido que você pôs para dissolver ali, tá tudo ali no fundo, né? Então, decantação é a mesma coisa, segunda etapa, tá lá, decantou. Depois que decantou, o que vai acontecer? Ele é jogado num outro reservatório, onde vai haver a filtração, tá? Essa filtração aí, pessoal, ela é feita, essa filtração aí não é um filtro enorme que ele vai passar essa água por um filtro, tá? É um processo de filtração, mas é através de cascalho, de uma outra coisa que nós vamos ver depois, tá? Não é um filtro. Mas o processo é filtração. Então, essas partículas aí que ficou da decantação, ela não vai passar pelo filtro. E aí, essa outra água, sem essas partículas, jogada num outro reservatório, que já é a quarta etapa, aonde eu já tenho a água dita potável, própria para o consumo. E aí é jogado nessa água aí uma certa quantidade de cloro. Aí ela fica ali durante algum tempo, nessa quantidade de cloro ali, e adutor, ou seja, o encanamento, vai jogar essa água que já está tratada lá no reservatório de água da empresa, que é um reservatório bem alto, tá? Ele tem que ser alto, um reservatório enorme, bem alto, onde é jogado toda essa água que já é tratada. E aí, dali, desse reservatório, é que ela é distribuída para a população, certo? Aí ela é distribuída para a população. Aí o que acontece? Está sendo distribuída para a população e vai ali vai passar ali, né? Dali, por vasos comunicantes, vai chegar até a casa da gente, tá? Como que essa água chega até as nossas casas? Que nós sabemos que tem casa que fica num bairro mais alto, outra casa fica num bairro mais baixo. Como ela chega? Aí vai novamente, nós vamos voltar lá na pressão atmosférica, tá? São vasos comunicantes que levam essa água até as residências. Então, vamos lá. 330, ele está falando aí sobre cada etapa dessa que eu falei ali, que eu expliquei desse esquema, tá? Então, eu já expliquei o que acontece ali. Então, vamos ler aí cada etapa. Então, a primeira, captação, ou seja, quando ele retira lá da água do rio, né? Ele retira a água do rio para levar até a empresa. Por meio de uma bomba, a água é captada de rio ou represa e segue seu percurso por dentro de grandes canos, denominados adutores, para a estação de tratamento, onde inicialmente é colocada em um tanque de cimento. Então, como eu falei aí, adutores são o quê? São esse encanamento, né? Depois, segundo passo, floculação. No tanque de cimento, a água recebe duas substâncias, cal e sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio misturado na água produz a floculação das impurezas, ou seja, as impurezas se juntam e formam flocos, ficam mais densas e afundam com facilidade. Essa etapa do processo se chama sedimentação. Apesar de o sulfato de alumínio auxiliar na floculação e na purificação da água, apresenta um inconveniente: a água se torna ácida. Assim, o cal, também adicionado nessa primeira etapa, corrige a acidez da água. Então, o cal ali é só para tirar a acidez da água. Terceiro processo, decantação. A água é então transferida para o tanque de decantação. Nele, os flocos
formados no tanque anterior depositam-se no fundo por serem mais densos que a água. Desse modo, algumas impurezas sólidas são retiradas da água. Já bem mais limpa e cristalina, a água da superfície do tanque de decantação é conduzida para o filtro de cascalho e areia. Então, como eu disse para vocês, o filtro não é um grande filtro onde a gente vai passar toda a água. O filtro é de cascalho e de areia. A areia vai filtrar, o cascalho vai filtrar. Aí, o quarto processo, filtração. No filtro de cascalho e areia, completa-se a eliminação de partículas sólidas, ou seja, as partículas que restaram depois da decantação são eliminadas ao passarem pelo filtro. Em algumas estações de tratamento, os filtros apresentam, além das camadas de areia e cascalho, outra camada de carvão ativado. É isso que eu tinha esquecido de falar para vocês, pessoal. Carvão ativado, é o carvão mesmo, carvão ativado. Olha lá, a filtração, né, vai por onde vai passando aí, ó, filtro de areia e cascalho. Conforme a água vai passando pelo filtro, as partículas que ficam em suspensão durante a decantação permanecem retidas entre as camadas. Por último, a purificação, que é colocar o cloro. Depois de retiradas as impurezas, a água filtrada e limpa recebe cloro, hipoclorito de sódio, para eliminar os micro-organismos, e também recebe flúor, fluoreto de sódio, que tem a função de proteger os dentes contra as cáries. Realizada a purificação, hidróxido de cálcio é adicionado à água para correção do pH ou para diminuir a acidez. O pH, pessoal, pH significa potencial hidrogeniônico, tá? É o que diz se a água está ácida, se a água está básica ou se a água está neutra, nem ácida nem básica, neutra. A água é potável, o ideal dela é que ela esteja neutra, tá? Todas as substâncias existentes, elas possuem um pH, tá, pessoal? E a gente pode alterar o pH dela com produtos que é colocado, tá? Só depois de ter passado por todas essas etapas é que a água está pronta para o consumo. Então, pessoal, passou por todas essas etapas de tratamento, mas isso não quer dizer que a água não tenha nenhuma bactéria ali, tá? Ou nenhum coliformes, não possua nenhum coliforme fecal, tá? Pode possuir, tá bom? Isso pode ter, tá? Nada garante. Por isso que, se fosse algo garantido, quem vende água mineral ia morrer de fome, né, pessoal? Porque ninguém ia gastar dinheiro se nós tivéssemos uma água potável realmente de boa qualidade, né? Continuando aí, 331. Distribuição de água nas cidades. Então, como que é feita essa distribuição? Não existe uma bomba, pessoal, que liga lá e essa bomba vai... Não, ela é feita feito por vasos comunicantes. Vasos comunicantes é um sistema simples, pessoal, que nós até usamos nas residências, né? Tipo esse sifão que tem no tanque, na pia, são vasos comunicantes. Esses encanamentos que tem dentro das residências, todos são vasos comunicantes. Nós não precisamos ter uma bomba dentro de casa para que mande a água da torneira da sua pia lá para a sua rede de esgoto. É tudo através de vasos comunicantes, tá? E tudo depende de quê? Da altura em que você coloca a sua caixa d'água. Por isso que a caixa d'água ela é sempre colocada no alto, tá? E por isso, explica também, esses vasos comunicantes, pessoal, explica algumas casas que as pessoas falam assim, na minha casa não dá para pôr chuveiro elétrico.
Mas por que não dá para pôr chuveiro elétrico? Sai pouquinha água, esquenta demais, ninguém aguenta tomar banho naquela água e acaba que queima a resistência do chuveiro rápido. É porque a altura da caixa d'água, a caixa d'água ela está muito próxima ao banheiro, ao chuveiro, né? É normal colocar a caixa d'água no vão do banheiro. Pode ser colocado? Pode, mas bem lá em cima e não juntinho com o forro ali, bem próximo ao forro, porque vai ficar muito próximo do encanamento. Não vai ter pressão para a água descer. Aí o que acontece? Vai descer por pinguinho de água, só aquele pouquinho de água, porque não tem pressão. Aí a hora que você liga o chuveiro elétrico, só aquele pouquinho de água passando pela resistência do chuveiro vai aquecer demais, que você não vai aguentar tomar banho nele, ou então vai queimar a resistência do chuveiro, né? Então, também é vaso comunicante da caixa d'água da casa da gente para onde é mandada a água ali, tá? Então, veja bem. Distribuição de água nas cidades. Depois de passar pela estação de tratamento, a água é impulsionada por bombas e conduzida por tubulações subterrâneas, adutores, para as caixas d'água, reservatórios da cidade. Aí ele vai para o reservatório da cidade. Para o reservatório da cidade, ele vai ser conduzido por tubulações subterrâneas, seja adutores. Aí a bomba panda. Para chegar até as residências, a água que sai do reservatório percorre um longo caminho. Desce e sobe ladeiras dentro dos encanamentos, sem nenhuma bomba para impulsioná-la. É isso que eu disse. Do reservatório da cidade para chegar na casa da gente, não tem nenhuma bomba que possa fazer, impulsionar essa água para chegar. Mas se não há uma bomba impulsionando a água, como ela consegue chegar até as caixas d'água dos locais mais altos? A resposta está no princípio dos vasos comunicantes, que você verá a seguir. Então vamos ver aí. Já expliquei o que são vasos comunicantes e como que ele funciona, né? Através da pressão atmosférica. Mas vamos ler aí, ó. Em um sistema de vasos comunicantes, recipientes que se comunicam, como na imagem ao lado, os líquidos tendem a ficar na mesma altura, independentemente do formato dos vasos. O que mantém a água no mesmo nível em vasos comunicantes é a ação da pressão atmosférica sobre a superfície da água contida nesses vasos, né? Esses vasos, pessoal, eles têm todos esses, são tortos realmente, faz todas essas curvas. Se vocês observarem, não sei se vocês já observaram, mas o vaso sanitário que tem no banheiro das casas, como que ele é? A frente dele é lisinho, mas atrás, se você observar, ele tem umas curvas. São vasos comunicantes, tá? Esse princípio pode ser aplicado em um sistema de distribuição de água, uma vez que as tubulações por onde esse líquido circula se comunicam entre si. Para garantir o fluxo de água, os grandes reservatórios devem ser instalados em áreas mais altas do que as residências, para que a água tenha pressão suficiente para chegar a todas as regiões do bairro e da cidade. Ocorre, pessoal, às vezes acontece da caixa d'água não ser numa altura, estar num local mais baixo do que um bairro, e a água que chega no bairro, o pessoal fala assim, a água que chega aqui em casa é tão fraquinha que nem sempre enche a caixa d'água. Isso pode acontecer, tá? Nas residências, as válvulas e torneiras garantem que a água não transborde desse grande sistema de vasos comunicantes. Agora vejamos como a água consegue chegar até as caixas d'água dos bairros mais altos em nossa cidade. Então veja bem aí, pessoal, tem um esquema da distribuição de água na cidade, tá? Olha lá. Estação de tratamento, aqui no caso é a ESAM ali, né? Aí tem um reservatório enorme, é bem alto, e tem que ter essa altura para ter a pressão. Se não tiver pressão,
Aí tem a rede de canos. Olha lá, pessoal. Dessa caixa tem essa rede de canos, ó. E desses canos tem esses canos que passam ali na rua, né? Tem lá vai para as casas, tá? Chega até as casas. 332, continuando ali, ó. Como você pôde observar no esquema, o reservatório e a rede de canos da cidade formam um sistema de vasos comunicantes. O nível de água contida nos canos tende a se igualar ao nível de água que está no reservatório, que necessariamente fica em pontos mais elevados da cidade. Assim, o líquido adquire pressão e pode chegar até as casas localizadas em vários bairros altos. Então, como eu te disse ali, pessoal, como eu disse a vocês, o que determina? Pressão, né? A pressão. Então, vamos lá, ó. Utilizando o sistema de vasos comunicantes. Ele está dando um exemplo aí, ó, da pia, que eu falei para vocês do sifão, do vaso, do banheiro, né? Tá dizendo lá, ó. As pias, os ralos e os vasos sanitários das nossas casas têm um pequeno depósito de água no fundo. Esse depósito de água impede a entrada de gases mal cheirosos que vêm das fossas e esgotos e que estão ligados. Esses depósitos, chamados sifão, consistem numa espécie de tubo em forma de S. E nunca é reto, sempre em forma de S, pessoal. Se o nível da água sobe num dos lados do tubo, também subirá no outro, de acordo com o sistema de vaso comunicantes. Quando um líquido está num sistema de vasos comunicantes, ele tende a manter nível idêntico em todos os vasos, independentemente da forma, do diâmetro, que é a largura, né, da posição e do tratamento de cada vaso. Tá? A distribuição de água nas residências segue o mesmo princípio dos vasos comunicantes. A caixa d'água das casas e o encanamento leva a água até as torneiras, chuveiros e vasos sanitários também formam um sistema de vasos comunicantes. É por esse motivo que a caixa d'água fica sempre em locais elevados, conforme você pode observar na figura a seguir. Olha lá, tem aí, ó, a planta de uma casa, né? A caixa d'água lá em cima. E tem a boia ali. Essa boia é um dispositivo que é colocado ali para a caixa d'água, a hora que ela atinge um nível de água, essa boia para a entrada de água, tá? Senão ia ficar transbordando a água, tá, pessoal? Então, ela tem que ter uma certa vazão ali, né? Tá? 333. A boia presente na caixa d'água tem uma válvula que controla a quantidade de água dentro da caixa. Quando a água atinge determinado nível, eleva a boia. Ao subir, ela empurra a válvula que fecha a entrada de água, impedindo que o líquido transborde da caixa. Então, é exatamente isso daí, tá? E aí, nós temos lá um hidrômetro. Toda casa tem um hidrômetro que ele vai fazer a leitura da quantidade de água que passou do encanamento da rua para dentro da sua casa. Quanto que ele levou? Todo mês o cara vai lá e faz a leitura de quantos litros de água você gastou no mês e aí coloca na conta, né, para a gente pagar. O que ele está dizendo aí? Para que serve? A quantidade de água consumida é marcada por um aparelho chamado hidrômetro. Por meio do hidrômetro, você mesmo pode interromper o fluxo de água que chega às torneiras, chuveiros e sanitários de sua casa. Dessa maneira, é mais fácil evitar desperdício e controlar vazamentos. É sempre bom, pessoal, quando a pessoa sai de férias, o papo não precisa nem ser de férias, vai passar um final de semana fora, é sempre bom a gente desligar, né, fechar o hidrômetro, tá? Porque pode ocorrer alguma coisa, né? Um vazamento, sei lá, romper um encanamento. E você não estando em casa, a quantidade de água que vai ser perdida ali
bem grande. Vocês têm aí, pessoal, um jogo rápido, tá? Aonde tem um projeto, tá? De 3 andares, um prédiozinho aí pequeno, 3 andares, tá? E sobre esse projeto aí, e sobre a distribuição de água, tem 3 perguntas aí. Eu quero que vocês façam esse jogo rápido e enviem no meu privado. Próxima aula nossa será na segunda-feira, né? Segunda-feira. Então, hoje é sexta, vocês vão enviar para mim isso daí até domingo à noite, tá? Enviar, então, até domingo isso daí, tá bom, pessoal? Aí depois nós continuaremos. Aí na aula de segunda nós vamos corrigir e comentar esse jogo rápido aí, tá? Por hoje é só, fiquem com Deus, bom final de semana a todos.